Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos. Vamos dar início a mais uma reunião doutrinária da FABEM. A todos os participantes que encontram na sala, sejam todos bem-vindos, assim como aqueles que chegarão mais tarde ou que nos assistirão em outra oportunidade. Possamos ter uma tarde de muita oração, de muito aprendizado e de muita paz. Vamos lembrar de deixar a nossa aguinha aí do lado para que possa ser fluidificada. E para começar a ambientação da nossa tarde, vamos pedir a Andressa Teixeira que faça a nossa leitura preparatória. Andressa, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos fazer uma leitura do Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 128. Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra, em variados setores da evolução humana. Os mordomos do mundo aproveitavam-na para o exercício da tirania, usando-na nos cercos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade, para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional, e dentro dela pode alterar o curso da própria existência, pelo bem ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. E o incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Graças a Deus. Obrigada, Andressa. Graças a Deus. Vamos pedir a Vilma para fazer a nossa prece inicial. Boa tarde, Vilma. Oi, boa tarde, Juliana. Vamos agradecer ao nosso Senhor por estarmos reunidos nessa tarde para o aprendizado das suas divinas lições, que esse irmão vai nos trazer hoje, nessa tarde tão bonita. Que o nosso Senhor o abençoe, o inspire neste mais um dia de estudo e de aprendizado para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Nosso palestrante de hoje está nos visitando pela primeira vez, vem de Bauru, é o Tato Save,
que vai nos falar sobre a escolha e suas consequências. O Tato é expositor espírita dos Centros Espíritas Chico Xavier e Irmã Catarina, faz palestras em todo o Brasil e no exterior, coordena grupo mediúnico, é colunista da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Acho que estamos em boas mãos, né, Tato? Boa tarde. Boa tarde, Ju, tudo bem? Espero que Tudo estejamos em boas mãos, sim. Tem minha palavra que eu farei o melhor que eu puder. Seja bem-vindo, agradecemos muito a sua presença. Queria deixar para você um abraço especial da Fátima Rocha, que não pode estar presente no momento, mas que agradece muito você ter aceitado o convite da FABEM para fazer a nossa palestra de hoje. Claro, Sinta-se Ju. acolhido por todo o grupo e eu passo a palavra para você. Tá bom. Ô, Ju, quanto tempo mais ou menos é a palestra? Nossa, 40 minutos, 50? Quanto vocês preferem? É mais ou menos por aí, 40, 50 minutos, acho que até 1 hora você pode ir. Ah, tá ótimo, Ju, só para eu não perder muita noção aqui. Então, muito obrigado, Ju, obrigado às pessoas que fizeram aí a leitura, o trabalho da prece também, que bonito, né? Obrigado, Andressa. E gostaria só de pedir o seguinte, pessoal, se não for pedir muito, aquele que tiver com o cabelinho arrumado, abre a câmera para eu ver vocês, tá bom? Porque senão a gente fica falando aqui para ninguém, fica muito estranho. Mas aquele que está com o cabelo muito desgrenhado, que não fez a barba, fica tranquilo, deixa a câmera fechada, mas fique à vontade, fique conosco, tá bem? Ah, obrigado, Kimiko. Obrigado, que joia, a Ju já abriu. Terezinha, olha como melhora o meu humor. Nossa Senhora, em ver você, Terezinha. Ver a Kimiko também. Tá bom, pessoal, fiquem à vontade. E se caso tenham alguma pergunta a fazer, a casa autorizar, fiquem à vontade. Não tenham vergonha de falar nada não, tá bom? No máximo, se você fizer uma pergunta boba, a gente tira um sarro da sua pergunta, fica só por isso. Não, mentira. Você acha que eu vou tirar sarro de alguma pergunta? Então vamos lá, pessoal. Honrar essa casa, esse trabalho. E a gente vai estar junto por esses 50 minutos que serão, acho que, muito proveitosos. Muito compatível com o texto que foi lido a nossa palestra de hoje, muito proporcional, muito lógico a esse momento. E eu sempre que sou convidado para fazer uma palestra, pessoal, eu penso muito em que tema falar, em que puder trazer algo que seja aplicável em nossas vidas, que seja colocado em nossa prática diária para melhorar nosso comportamento. Nós aqui estamos cientes que devemos melhorar a cada dia, lapidando os nossos comportamentos, o nosso espírito, para chegar a uma condição muito mais elevada do que temos hoje. E olha só, pessoal, que interessante o que diz a lei de liberdade apresentada no Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos nos traz as leis morais. E leis, pessoal, nós precisamos ter conosco que são impossíveis de burlar. Leis do homem, tudo bem, nós estamos acostumados a disfarçar, a burlar, a enganar em relação a leis humanas, leis do trânsito, porque muitas vezes a gente corrompe ali uma lei, pensando então que leis podem ser corrompidas. Não, as leis de Deus não podem ser desobedecidas, não há como. E a lei de liberdade, que é onde se calca o nosso estudo hoje, ela mostra para nós que a liberdade para escolher, ela está conquistada pelo ser humano e não tem mais como escapar, não tem como voltar atrás. Você não tem como não participar de uma lei de Deus. Então você pode falar, não, tem sim. Por exemplo, entre candidato A e candidato B, eu não vou votar nem no candidato A e nem no candidato B, eu não vou escolher nem A nem B. Sim, você está escolhendo abrir mão de votar. Você está escolhendo não participar daquele projeto. Então, hoje, as pessoas que estão aqui, vamos escolher algumas aqui, ó. A Kimiko, que já falei, que está aqui com a gente, o José, também, que está com a câmera aberta. Talvez sejam os únicos dois que estejam com o cabelo arrumado e não assim, com o cabelo muito bagunçado, está com vergonha de colocar. E o meu também, José, ó, também tomei banho, lavei a cabeça, fiz a barba para estar aqui com vocês. Mas vamos imaginar, a Bernadette, a Mônica, a Vilma, a Rita, olha quantas pessoas, a Dulce, o Lino Petelincar. Inclusive, Lino, eu tenho uma amiga aqui em Bauru que chama Mariana Petelincar. Será que é tua parente? Mariana Petelincar. Ela é cerimonialista de casamento, então é uma grande amiga. E seu sobrenome não é um sobrenome assim comum, como muitos dos sobrenomes, né? Mas se for, um abraço para você, sou muito amigo da sua parente, qualquer que seja. Mas então, pessoal, todos vocês que estão aqui, que eu mencionei alguns nomes, escolheram estar aqui.
Vocês podem, em determinado momento, não querer mais estar aqui e sair. Então, a nossa vida, nós escolhemos as coisas e somos obrigados a escolher. Nós não conseguimos escapar dessa escolha, dessa oportunidade de ter livre-arbítrio. Então, olha o que diz a lei de liberdade, apresentada por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. Atingido o patamar evolutivo que permite ao espírito integrar-se ao corpo humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio, ou seja, passa a ter a liberdade de escolher e torna-se, a partir de então, o construtor de seu próprio destino. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Olha que comentário maravilhoso de Allan Kardec. Ele nos ensina que assim que o nosso espírito, ou na verdade o que eu sou, porque eu falo, eu não tenho um espírito, eu sou o espírito, eu tenho um corpo, e de quando o meu corpo morrer, eu continuarei sendo o que sou, espírito, e o meu corpo fica para trás, e numa próxima encarnação terei outro corpo, mas nunca mudei do que sou, que é o espírito. Então, Allan Kardec diz que quando você atinge esse patamar evolutivo, essa sequência de encarnações, e o teu espírito, ou o que somos, chega a uma condição de encarnar em corpos humanos, ganhamos uma liberdade, ganhamos um direito que chamamos de livre-arbítrio. Veja que interessante. Então, pensando assim, é claro que ele explicou isso muito bem nos 3 reinos, ele deixa muito claro. Mas quando nós pensamos assim, que ganhamos a liberdade e o direito de encarnar em corpos humanos, significa que nós encarnamos em corpos não de humanos? Exatamente. Então eu fui um cachorro, um gato, um rato? Não, na verdade nós nunca fomos esses animais, nós sempre fomos princípios inteligentes que estagiaram em corpos de animais que não eram humanos ainda. E como também eu posso dizer, eu não sou um ser humano, eu estou como um ser humano, mas quando eu chegar a níveis mais purificados e mais elevados, que nem precisa mais encarnar, eu acho que a palavra humano vai ficar mal usada para seres que nem têm corpos mais humanos. Então, muito importante esse pensamento. Nós, a partir do momento que encarnamos na condição de espíritos já em corpos humanos, ganhamos o livre-arbítrio. E aqui tem um preço, pessoal, por isso. Qual é o preço? Nós vamos assumir as consequências das nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio, ou a escolha, a liberdade para escolher e suas consequências, é porque eu quero chamar a atenção que Deus confiou já a nós essa condição de termos direito de escolher, não só regidos pelo nosso instinto, mas que, como consequência disso, teremos as consequências dessa escolha boa ou má. Mas os animais, então, não têm consequências das suas escolhas? Sim, eles têm consequências, mas eles escolhem movidos pelo instinto. E o instinto já vem se lapidando há milhões e milhões de anos em cada ser, para que esse ser não escolha mal, não morra. O instinto é baseado praticamente na sobrevivência, na ausência de sofrimento, na busca da não dor. O sofrimento, ele vem muitas vezes das escolhas erradas, e nós sabemos que precisamos responder por isso. Então, veja que interessante. Nosso corpo humano já recebe espíritos que têm o direito de escolher, não mais movidos pelo instinto. Vou contar uma história para vocês que li num livro, ele deve estar aqui atrás, ó, melhor, nessa parte de cima aqui que é a parte de ciência, aqui embaixo é a parte da doutrina espírita, obras básicas, aqui é mais ciência. É um livro que chama Pensar Rápido, Pensar Devagar, 2 formas de pensar. O nosso corpo humano, o ser humano, o homem, ou quero dizer, o oposto do animal, ele tem 2 maneiras de pensar. E quando nós, então, estamos já pensando nessas 2 maneiras, esses 2 modos, neste livro, mostrou uma pesquisa muito interessante que eu relato para vocês. É do doutor psicólogo, ganhou o prêmio Nobel, Daniel Kahneman. Ele contou para a gente, pessoal, que existia um outro professor que estava fazendo uma verificação de comportamento ou como que cresceu pessoas que foram criados por pais alcoólatras.
pai ou mãe alcoólatra, não importa se fosse só um ou se fosse ambos. E que aconteceu algo curioso. E essa pesquisa aqui, então, fazia-se já com seres adultos, mas que na infância haviam sido criados por pais alcoólatras, ou papai ou mamãe, relatou-se que 2 irmãos gêmeos participaram dessa pesquisa, dessa entrevista, sem saber que ambos estavam participando. Eles haviam convivido na infância, eram irmãos, criados pelo pai alcoólatra, mas agora adultos já haviam se separado e moravam separadamente. Mas, como a pesquisa, os 2 ficaram sabendo, os 2 foram convidados a participar, eles participaram. E a pergunta era, por que você se tornou o que você se tornou? Que era, na verdade, uma pergunta bem aberta, mas para deixar com liberdade aquela pessoa que vai falar por que, ela vai explicar, argumentar por que ela tornou-se essa pessoa. É que nesse caso em específico teve algo muito interessante. Por quê? Porque esses 2 irmãos que haviam sido criados por um pai alcoólatra, eles eram diferentes nesse quesito. Um deles tornou-se também alcoólatra. E o outro irmão, que era gêmeo deste irmão, completamente abstêmio, ou seja, ele nunca tinha tomado nada de álcool, nem para comemorar um Réveillon com um gole de champanhe. E perguntaram então a eles por que ele havia se tornado assim, no caso, para um alcoólatra e para outro abstêmio, ou seja, não bebia nada. E ambos responderam, pessoal, a mesma coisa para justificar um comportamento tão diferente. Ambos os irmãos disseram: ah, doutor, com o pai que eu tive, o senhor gostaria que eu tivesse me tornado o quê? Veja que interessante. Um dos filhos que tornou-se alcoólatra justificou que o pai, sendo alcoólatra, o motivou, o forçou, fez com que ele também se tornasse alcoólatra. E o outro, que não bebia nada, justificou, então, que o pai, sendo alcoólatra, fez com que ele não quisesse beber nada de álcool. Dá para entender, é claro, que o que não bebe por causa do pai alcoólatra, via talvez o pai naquela situação complicada, embriagado, talvez agressivo, talvez mal educado, talvez infiel, talvez violento, e motivou ele, então, a não fazer isso com a família dele ou com ele próprio, então ele não bebeu nenhuma gota de álcool. Mas para o outro, deu um efeito contrário. Ou sim, foi influência do pai, ou ele já ia ser alcoólatra mesmo e aproveitou a deixa para jogar a culpa no pai. Mas o interessante é que, se nós pensarmos aqui nas nossas famílias, vamos por da Fátima Nolasco, da Rita Goldner, cada sobrenome bonito que vocês têm, né? Do Lino Petelinka, como eu já falei, da Juliana Merson, todos vocês podem ter tido pais ou não alcoólatras, mães ou não alcoólatras, irmãos mais velhos alcoólatras, ou pelo menos que bebiam um pouco. Ou nunca tiveram aqui ninguém, um papai ou uma mãe que bebia, e você tornou-se ou alcoólatra ou não alcoólatra, ou um que bebe socialmente. Por quê? Porque Kardec tem razão quando ele diz: o meio influencia, é verdade, mas não determina. Então, se você tem pais ou mães alcoólatras, ou ambos, não quer dizer que você obrigatoriamente será alcoólatra ou que não será. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolher. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Por quê? Porque eu escolho o que quero. Se eu quiser justificar, pessoal, um alcoolismo na minha vida, eu posso culpar o meu vizinho. Eu posso culpar as propagandas de cerveja na televisão. Eu posso criar qualquer desculpa. E ainda que falha, porque é só uma desculpa mesmo. Quando, na verdade, eu não resisti ou eu me comportei daquele jeito porque eu quis. Então, nesse trabalho, nesse estudo, nessa pesquisa, que mostra 2 irmãos gêmeos tendo comportamento diferente e defendendo, argumentando a mesma pessoa, o mesmo motivo, que era o pai, mostra para nós o seguinte: tudo que você quiser justificar, pessoal, para Deus, não vai valer a pena, porque você tinha direito e condição de escolher outra coisa. Se você não tiver conhecimento da escolha, se você não tiver oportunidade de escolher, tudo bem, você não tem culpa, você está isento. Mas, normalmente, nós temos sim culpa, nós temos sim responsabilidade. O meio influencia em nossas vidas, mas não determina.
Então, veja que interessante se nós começarmos a aprofundar nesse pensamento. Os animais, que são diferentes, então, dos humanos, eles escolhem movidos pelo instinto. Nós escolhemos movido pelo instinto também, nós não podemos fugir disso, mas também pela nossa razão, pelo nosso pensamento. Eu acho que todos vocês devem ter animais de estimação em casa, ou pelo menos o Roberto Freitas deve ter. Eu acho que também, quem mais que deve ter aqui? Aqui, eu tenho que colocar meu óculos para uns nomes mais pequenos aqui, ó. A Penina Oliveira deve ter, a Sueli deve ter certeza, a Bernadette deve ter. Por que estou chamando a atenção disso? Porque os nossos animaizinhos de estimação, eu também tive um que já faleceu, já desencarnou, Gandalf o branco, eles agem por instinto. Pode perceber que um gato que mora em Espírito Santo é praticamente igual a um gato que mora em Bauru. Eles gostam muito de ronronar, né? Aquele sonzinho que ele faz. Gostam muito de amassar pão na nossa barriga e de afiar as garras ali no tapete, no sofá, o que deixa a gente maluco, né? Porque estraga o nosso sofá. Esses animais, você pode colocar o uísque para beber no copinho dele, na vasilhinha dele beber água. Ele não beberá. Por quê? Porque não está no instinto deles beber álcool ou uísque. Você pode oferecer isso a um ser humano, no início ele pode até não gostar, mas ele põe gelo, ele faz um jeito, ele vai bebendo e ele vai contrariando o próprio instinto e terá as consequências, portanto, de ter feito isso. Mas não é só porque contraria o instinto que significa que nós vamos errar. Não, muitas vezes, contrariando o instinto, nós vamos deixar de ter comportamentos animais e vamos transcender os nossos instintos. O ser humano, o homem, transcende o seu comportamento. Veja que interessante. Na natureza, tudo ocorre movido pelos instintos. Eu citei meu cachorro, Gandalf o branco, e pode saber, pessoal, pensa numa criatura que amava outra criatura. Qual é? Gandalf o branco amava a Tatussário. Nossa, como esse cachorro me amava, como eu acredito que todos os cachorros amam seus donos. Mas o Gandalf não me esperava para jantar, e eu ficava muito chateado. Gandalf não esperava para jantar. Por que não? Porque era do instinto dele. Ele estava com fome, ele comia. E para ele não havia cogitação que se eu poderia pensar, poxa, Gandalf, você podia me esperar para a gente jantar junto. Agora, eu já muitas vezes esperei pessoas que eu queria fazer companhia, que eu amava para jantar. Justamente por quê? Porque eu sabia que ela ia ficar mais feliz, porque eu gostaria, porque eu também ia ficar mais feliz. Então, eu contrariei o meu instinto. Por mais fome que eu estivesse, eu poderia comer ali uma fruta só para dar uma tapeada e tentar resistir, ou até não comer nada, mas eu estaria ali aguardando aquela pessoa, contrariando o meu instinto. Isso precisa ficar bem verificado, apesar de óbvio, para a gente perceber realmente. Eu não posso culpar tal situação para justificar uma atitude que tive. Eu não poderia, por exemplo, então, esperar alguém para jantar, mesmo que está passando muito da horário, e depois ficar com aquele mau humor da fome e maltratar alguém e falar, também eu estava com fome, eu fiz, não, isso não pode ser feito. Caso eu opte por mudar meu instinto, por romper com situações de sobrevivência milenares, eu preciso ter um bom comportamento. Eu fiz a minha escolha, e essa escolha, por mais difícil que seja, não pode me alterar, não pode tirar o meu humor, não pode me atrapalhar. Então, os homens, o ser humano, faz suas escolhas movidas pelo raciocínio, um pouco também por instinto. Mas cada vez que ele escolhe, pessoal, é aqui que vai ficando a parte bonita da palestra, eu acho, ele abre mão de muitas outras coisas. Pelo menos deveria ser assim. Quando você escolhe uma profissão, você abre mão de todas as outras profissões que você poderia ter. Eu sou dentista, eu me formei em odontologia aqui em Bauru. E ao me formar em odontologia, eu abri mão de ser arquiteto. Não, eu conheço um que é justamente dentista e arquiteto. Ele é dentista, arquiteto e jornalista também? Por sinal. Ele é dentista, arquiteto, jornalista e médico e veterinário e cineasta e sociólogo e professor de história e filósofo? Não, aí já não.
é porque ele é obrigado realmente a abrir mão. Não dá para você ser tudo o que quer. Então, a cada escolha, uma renúncia. Isto é a vida. Disse um compositor brasileiro que eu gosto bastante. Eu, porém, vos digo, Chorão, a cada escolha, 1 milhão de renúncias. Isto é a lei de liberdade. Vocês que estão aqui comigo, pessoal, assistindo, vocês têm uma liberdade, vocês têm o direito de escolher. Mas quando vocês escolhem uma esposa para se casar, vocês abrem mão de todas as outras. Quando vocês escolhem um carro para comprar, você abre mão dos outros carros, mesmo que você compre outro. Cada vez que você faz uma escolha, você abre mão, você joga no lixo vidas que não quis viver. E isso é difícil para nós. Os animais não têm angústia, nós temos. Por quê? Porque os animais, eles não se importam, eles não se incomodam. Eles comem, eles jantam porque estão com fome e não ficam assim, puxa, eu devia ter esperado o meu dono. Não, essa angústia não habita o coração de Gandalf o Branco. Mas o meu coração, às vezes, fala, nossa, eu estou com uma fome, eu vou comer. Ah, não aguento mais esperar. Depois posso ficar me cobrando. Poxa, eu devia ter esperado, né? A pessoa estava chegando de viagem, era meu amigo, estava chegando em casa, não custava nada. Essa angústia, vocês devem estar experimentando todos os dias, em graus maiores ou menores, mas devem estar esperando sempre, experimentando sempre. Tem uma frase de uma música que chama O Preço. Olha que interessante, é do Humberto Gessinger. E ele fala que o preço que se paga, às vezes, é alto demais. E qual é o preço? Veja o que ele diz nessa parte. Sempre em frente, ou seja, vamos em frente, vamos fazendo o que tem que ser feito, vamos escolhendo, vamos caminhando. Sempre em frente foi o conselho que ela me deu, sem me avisar o que iria ficar para trás. Durante muito tempo eu não entendia essa música, apesar de gostar muito dela. Foi o conselho que ela me deu, sempre em frente, sem avisar o que iria ficar para trás. O que isso quer dizer? É como se eu estivesse recebendo um conselho de Jesus e ele fala, Tato, sempre em frente, meu filho, vai melhorando na vida, vai fazendo as coisas cada vez com mais moral, com mais virtudes, vai escolhendo o melhor, vai em frente, não pare por nada, vai em frente. Ele falou, ótimo conselho, mestre, eu vou fazer isso. Só que depois que eu começo a fazer isso, eu percebo, puxa, mas como é difícil deixar para trás tantas coisas. Ao morar em Bauru, eu não posso morar no Espírito Santo, eu não posso morar em Vitória, eu não posso morar em Vila Velha. Por quê? É porque eu tenho que escolher um lugar, e esse lugar abre mão de todos os, não é um só, não, todos os outros lugares onde um ser humano no planeta Terra pode morar. Então, ele não me avisou que iria ficar para trás, e como é duro deixar as coisas que amamos para trás. Quantas pessoas vão estudar fora de casa, quantas pessoas se casam e saem de casa, quantas pessoas vão fazer intercâmbio, quantas pessoas precisam morrer e vão ter de deixar tudo para trás, porque a cada escolha, 1 milhão de renúncias, isto é a lei de liberdade, isso é a nossa angústia que nós temos que aprender a escolher melhor para não carregar pesos muito pesados. Um filósofo, pessoal, que sempre falou bastante sobre liberdade, essa transcendência que o homem tem, é um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau disse algo muito importante para todos nós. Veja aqui frases dele. Ó. No caso do homem, a natureza é insuficiente, o instinto é pobre e a vida é complexa. O homem transcende a sua própria natureza. O que ele quer dizer com isso? A natureza é pobre. O nosso instinto não é capaz de dominar absolutamente o nosso comportamento. Por mais que instintivamente um leão coma, por exemplo, uma criança e sente-se bem, do mesmo modo quando ele come um coelho, nós já não conseguimos certos tipos de comportamento. Muitas das pessoas não comem carne, por exemplo, não só porque faz mal ao corpo físico, porque não gostam, mas pelo posicionamento mediante a matança que é feita num frigorífico, por exemplo. Eu não quero entrar em nenhum assunto em particular. Então, essa natureza pobre, ou seja, ela não tem força suficiente para nos combater o nosso pensamento, a nossa moral, o nosso discernimento, a nossa razão. Mas, como eu disse, um leão come uma criança, como come um coelho, para matar a fome e não se sente culpado.
nós já nos sentiríamos muito culpados, mesmo que tenhamos feito aquilo com a intenção, planejando, mas mais tarde nossa razão se desenvolveu e agora nós não queremos mais fazer daquele modo. Então, nós nos sentimos culpados. O homem, diz Jean-Jacques Rousseau, transcende a sua própria natureza, porque nós somos primatas também, pessoal, e como primatas temos um comportamento típico e instintivo de primata, mas nós já estamos saindo dessa condição, nós já estamos usando muito mais a razão, e assim deve ser feito, porque mesmo porque nós já encarnamos em corpos humanos, e assim que Deus permitiu isso, é porque ele já percebeu que temos condições de usar o discernimento, escolher e seguir em frente. Então, nós temos o livre-arbítrio, e é o que nós chamamos. Olha só que coisa linda. E quero agradecer, não sei se vocês estavam vendo, logo no início, assim que começou, eu saí e voltei, porque tinha falado, pega a tua água para fluidificar, põe tua aguinha do lado. Eu tinha esquecido, mas aqui está a minha aguinha. Obrigado, espiritualidade, e obrigado aí quem foi inspirado em mim falou isso. Senão agora estava com a boca sequíssima. Na questão 843 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, ó, o homem, tá, pessoal? Ou seja, já humano, tem sempre o livre-arbítrio? Em todas as fases da nossa vida, em todas as condições, nós temos sempre a resposta. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Olha que resposta bacana. E, pessoal, uma coisa que funciona comigo, eu digo para vocês, deixa um livro dos Espíritos em vários pontos da sua casa. Deixa um livro no banheiro, deixa um livro, por exemplo, no sofá da sala, deixa um livro na mesa de refeição. Para quê? Para sempre que você chegar ali e pegar, abrir numa lição e ler e dar uma refletida. Muitas vezes você vai pegar uma lição e falar, nossa, que lição interessante que eu estou lendo. Faz tempo que eu não... Acho que eu nem lembro de ter visto essa lição. Você vai refletindo, porque o Livro dos Espíritos, como qualquer livro da codificação, não é um livro para você ficar lendo como se fosse um romance, assim, virando páginas e páginas. Não, você precisa refletir na resposta, o que ele quer dizer. E nós vamos fazer isso. Já que temos o livre-arbítrio, vamos livre-arbitrar nas nossos raciocínios aqui. Quando ele fala, o homem pode pensar, pensando, ele também pode ter liberdade de agir. E se ele não fizesse isso, se ele não tivesse essa liberdade de pensar, raciocinar e agir, ele seria como uma máquina, ou seja, uma coisa programada, uma coisa que certo que vai fazer. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, mais uma vez citando o Gandalf Branco. Quando a gente estava num lugar, às vezes fazendo um churrasco aqui em casa, e acontecia, por exemplo, de cair uma rodelinha de linguiça, sabe quando você corta aquela rodelinha, ela cai? Pode ter certeza. Quando eu via que o Gandalf via, eu falava, ele vai comer a rodelinha de linguiça. Ou ele vai comer um pedaço de carne que caiu no chão. Mas quando caiu um pedaço de nabo, vocês sabem o que é nabo? Sabem, né? Então, quando caía couve-flor, não comia. Gandalf Branco não apreciava couve-flor ou nabo, ou repolho, ou chuchu, não comia. Mas carne, ele comia. Ele gostava. Então, parece que é quase igual uma máquina. É certo como ele vai se comportar. Por quê? Porque ele não está raciocinando para nada. Ele chega lá e age por instinto. E olha só, pessoal, não falo aqui dizendo que os animais são inferiores, muitas vezes até eu vejo nos comentários assim depois, mas o meu cachorro entende o que eu falo, o meu cachorro ele pensa, não sei o quê. Tudo bem, pode até ser que já esteja havendo essa transformação de um certo discernimento, mas é diferente de nós humanos, não é, pessoal? Dá para entender. Uma cadela entra no cio, isso deve ser igualzinho aí em Vitória, em Vila Velha, como aqui em Bauru. Uma cadela entra no cio, aqui em Bauru, vem cachorro da cidade vizinha, fica no portão ali, horas e horas ali, alucinado, com fome, cansado. Aí vem outro cachorro, ele fica ali do lado, ô, companheiro, tá duro aqui o negócio, viu? Nossa, será que vai abrir para a gente dar uma entradinha? Poxa vida, por quê? Porque é o instinto dele. Por mais que nós estejamos de 4 por uma menina, ou por um ser humano qualquer, a gente tem um certo discernimento, a gente consegue dominar um pouco isso daí. Então, por mais apaixonados que nós estamos,
nós não vamos admitir, sei lá, uma infidelidade, alguma coisa nesse sentido, porque a nossa razão já vai sobrepor o nosso instinto. Voltando para a máquina, então, pessoal, se nós pensarmos nesse exemplo, vai dar para entender muito bem. Quando você vai fazer uma pipoca de micro-ondas, e muitas vezes você vê lá na embalagem, 3 minutos ou 2 minutos, nós vamos supor que está marcado ali 3 minutos, a embalagem voltada assim para cima no micro-ondas, a pipoca vai ficar no ponto. Só que o seu micro-ondas é mais forte do que o normal. E com 2 minutos bastava, só que você programou 3 minutos. E de muquirana que nós somos, você colocou 3 minutos e meio ou 4 minutos, para não ficar nem uma pipoquinha sem estourar. Só que você não contava que o teu micro-ondas era muito forte. E quando deu ali 2 minutos, que era a hora de parar, a pipoca já estava tudo estourada, ela começou a queimar. Você tem a minha palavra, o teu micro-ondas não desligará por conta própria. Ele torra as pipocas, ele transborda o leite, ele queima a comida, mas ele não para. Por quê? Porque ele é uma máquina. Ele é programado para ser uma máquina e para trabalhar o tempo que você mandou. Mas, se eu tiver fazendo a pipoca no fogo ou acompanhando um leite que está fervendo e minha mãe me falar, Tato, esse leite daqui uns 5 minutos vai ferver, não deixa ele derramar, mas deixa ele começar, a hora que é bem no alto, já desliga, ele abaixa. Tá vendo? Olha que oração, daqui 5 minutos ele vai ferver. Eu falo, tá bom, eu olho lá, são 8:55 da manhã ou da noite. Aí eu fico esperando. Só que por milagre, alguma coisa, deu 2 minutos daqueles 5 minutos, ou seja, faltam 8:03, o leite está subindo, eu desligo o fogo. Eu não vou ficar esperando, mas a minha mãe falou que era só daqui 5 minutos, eu devo estar vendo uma ilusão. Eu não, eu não sou uma máquina. Eu consigo discernir. Veja que exemplo bonito que o Livro dos Espíritos nos dá, fácil compreensão e, portanto, agora, como temos escolha, aplicável em nossas vidas. Não faz isso não, filho. Não seja uma pessoa que se comporta como alguém que só tem instintos e não consegue resistir. Você é um homem casado, não consegue resistir a isso, que vergonha. Você é uma pessoa que tem dinheiro, você tem trabalho, você viu que o troco está errado. Você vai aceitar, por mais instinto que se tenha, não obedeça. Use a razão, o bom senso. Então, valiosa explicação do Livro dos Espíritos. Na próxima questão, 844. Ouviu a oração? Tá. Olha que coisa legal. O homem desfruta de seu livre-arbítrio desde o seu nascimento. Olha só que coisa bonita. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Pessoal, vontade aqui é muito bem colocado. Vontade não é o mesmo que desejo. René Descartes, explica um filósofo racionalista, Kardec era adepto de filósofos racionalistas, como René Descartes, ele explicou lindamente isso. Ele fala assim, que desejo é o nosso íntimo, é o que eu quero lá, na teoria, entre aspas, fazer. Mas o meu desejo, muitas vezes, não é compatível com a minha vontade, porque a vontade é a manifestação exterior de um ato, quase sempre de um desejo ou não. Como assim? Por exemplo, eu posso pegar um homem que é fumante, e ele já fuma há alguns anos, ou ele bebe há alguns anos, e ele já está percebendo que essa prática não está fazendo bem para ele, está prejudicando, o cigarro está fazendo mal para ele, e ele tem desejo de parar de fumar. Ele olha para o irmão dele, que não fuma, que não bebe, para os filhos, e ele gostaria de não fumar mais, mas ele não tem força da vontade. Então, quando aqui os espíritos falam a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo, não é desde que haja desejo de fazê-lo. Porque por mais que você deseje, pessoal, fazer uma coisa, se não houver a força da vontade, ou seja, o que precisa para fazer isso? Eu tenho que estudar 1 ano, prestar uma prova para entrar isso. Então, faça com vontade. Vai lá e faça isso. Senão, nós não conseguiremos fazer. Só o desejo, ele não basta. Tem que haver desejo e manifestação do desejo, que é a vontade. Então, tem que ter uma força aí, um gasto de energia, uma decisão. Ir contrário, muitas vezes, ao instinto, que fala para a gente fazer uma coisa.
só que a vontade foi mais forte, sobrepôs o instinto, e agora nós estamos conseguindo manifestar essa vontade. Então, a liberdade de agir, senão não há liberdade de agir, pessoal. Veja o que ele está falando. Se você é uma pessoa que não pode ir num campo de futebol por questão da briga, que não pode mexer com qualquer uma brincadeira lá que fazem quando o seu time perdeu, que você vai para o soco na cara, então, pessoal, você não tem liberdade de agir. Você é escravo de um instinto. E todos nós somos mais ou menos escravos, mais ou menos livres já. Olha que bonita continuação. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com a sua idade, reclama. Então, estando os pensamentos em concordância com a idade que ele tem, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo, vocês perceberam o acraseado aqui, que sutil, àquilo que lhe é necessário. Então, eu tenho um menino, o filho Henrique, ele tem hoje 11 anos. Hoje ele já tem muito mais livre-arbítrio do que ele tinha quando ele tinha 11 meses ou 11 dias. Por quê? Porque ele não sabia nem o que ia comer, o que ia vestir, onde ia dormir, onde ia morar. Não sabia nada. Não decidia nada. Eu e a mãe do Henrique que decidíamos por ele. Então, conforme nós somos muito pequenos, a doutrina dos espíritos fala que nós não temos livre-arbítrio, quase nula. Porque porque algumas coisas você decide, vai. Só que conforme vamos passando o tempo, vamos ganhando mais entendimento, mais moral, mais raciocínio e passamos a ter mais livre-arbítrio e mais responsabilidade. Eu gostaria muito, pessoal, de linkar, inclusive deixa eu falar, abrindo ainda bem que eu lembrei, parabéns a quem fez o folderzinho da palestra, a escolha e suas consequências, e colocou uma paisagem bonita, o sol bem no meio e um caminho assim que bifurca. Não sei quem fez, mas parabéns. Por quê? Porque deu em mim a impressão assim, puxa, e agora? O que eu escolho? Para cá ou para lá? Eu não vou falar direita e esquerda para não dar ideia de política, tá? Mas o que eu escolho? Pessoal, faço isso ou faço aquilo? Eu presto isso ou presto aquilo? Teve um amigo meu que era super bom estudioso. Nós temos caras que são muito bons de prestar prova, né? E ele passou em medicina na Unicamp, na USP, na Unesp. Ele falou, cara, eu juro para você, agora está complicado de eu escolher qual que eu vou. Era melhor se eu tivesse passado numa só. Eu falei, que dor de cabeça mais gostosa, hein, meu amigo? Puxa vida! Pois é, escolher entre o ruim e o ruim, pessoal, é ruim. Escolher entre o bom e o bom também é ruim. O bom é escolher entre o bom e o ruim. Só que aí nem é uma escolha, né? Porque não te forçou. Escolha é quando você usa o discernimento, a sua inteligência com vontade de acertar. E se acertou, ótimo. Se errou, vai experimentar quanto dói uma saudade, filhinho, para ver que não deveria ter feito assim. E por que Deus permite que a gente faça errado? É porque ele criou a lei de liberdade para a gente chegar a tal ponto de Cristo e não sermos pessoas que têm dúvidas, não sermos pessoas que estão programadas para responder certo quando é certo, errado quando é errado. Não, nós que vamos ter que aprender a fazer isso. E ele permite, então, que nós erremos, que façamos, inclusive, mal a outras pessoas, mas que a gente consiga ser uma pessoa que aprendeu com as escolhas e que agora pagou as consequências e agora não erra mais e agora não tem essa condição mais de imperfeição que nós temos ainda. Então, quando nós formos crescendo, amadurecendo, passamos a escolher melhor, passamos a acertar mais e errar menos. Olha essa frase de Leon Denis, que está talvez no livro mais espetacular dele, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele disse assim, para sermos livres, é necessário querer ser livre e fazer esforço para vir a ser livre. Pessoal, lembra que Jesus falou, aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado? O que significa isso? Aquele que comete o pecado, e eu entendo que pecado não é uma coisa que ofendeu a Deus, mas é uma coisa que faz mal à saúde, uma coisa que é contra a moral, uma coisa que fere outras pessoas. O pecado,
É o que a gente sabe que não pode ser filmado e colocado no YouTube, é o que não pode ser colocado em exposição para nossa família, para os filhos, para a esposa. É aquilo que a gente faz escondido porque tem medo de ser, ou melhor, sabe que se for visto vai ser destruído pela sociedade, né? Então, quando nós falamos isso, para sermos livres, ou quando Jesus fala, aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado, é porque ele fica preso a isso. Eu acho assim, deprimente. Olha, não conheço ninguém aqui, pelo menos os hábitos de vocês, mas é esquisito para mim quando alguém sai de uma festa, sai de um ambiente e fica lá fora ali 10 minutos fumando um cigarro. Ô, escravo, cara. Escravo do vício. Não consegue ser livre. Quanto mais prazeres vocês dependem da matéria para serem felizes, entre aspas, felicidade falsa essa, mais escravizados ao vício nós estamos. Eu tenho certeza absoluta que Jesus não tem vontade de encarnar para fumar um cigarro. Jesus não tem vontade de dar uma passadinha aqui na Terra para fazer sexo. Jesus não tem vontade de vir aqui no planeta para comer um pedaço de carne. Ele não depende disso, mas ele está livre dessas. Mas qual é o mal em comer uma coisa? Não é nenhum mal em comer, o mal é ser escravo da alimentação e ser desregrado, escravo de um comportamento infiel, ou mesmo que não seja casado, um homem solteiro, uma mulher solteira, mas dependente sexualmente dessa prática, dependente do cigarro, ou seja, vai buscar o prazer no que vai tentar dar uma falsa situação, e aí ele fica adoentado, porque uma hora o corpo não aguenta mais, e ele fica lá lamentando. Eu vi uma frase de uma psicóloga, que é bem verdade, falou: um ex-drogado é um eterno sofredor. Mesmo que ele tenha parado, ele vai sempre dar aquela lembradinha, vai dar aquela água na boca dele, ele vai ficar com esse pensamento. Então, para ser livre, Leon Denis falou, preciso querer ser livre. Você tem que praticar coisas que te façam ser livre e fazer esforço para vir a ser livre. Olha o que ele vai complementar. Libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo uso da razão. Pessoal, é duro imaginar, mas se eu pedisse para a gente fazer uma lista das coisas que nos deixam felizes, eu acho que 100% dessa lista vai ser coisas da matéria. Quando que você está feliz? Quando você come uma coisa gostosa, né? Uma comida gostosa, quando você come uma comida que você estava com vontade, quando você bebe uma coisa que estava com vontade, quando você faz alguma coisa que está atrapalhando o teu acesso ao prazer. E Sócrates, da filosofia grega, ele é maravilhoso porque ele fala que o prazer do homem é atenuar o desconforto de existir. Como assim? Ele quer dizer que a nossa felicidade é falsa quando vamos buscar na atenuação da felicidade, a atenuação do desconforto de existir, os prazeres. Vamos recapitular isso, vamos pensar. Quando que eu sinto prazer na minha vida? Quando eu tomo uma água bem gelada, para atenuar o desconforto da sede, porque sem sede eu não bebo água. Aliás, depois que eu tomei essa água, o segundo copo, eu não aguento mais tomar água. E vai ser desastroso se eu ficar querendo tomar água. Tá. Quando que eu como uma comida bem gostosa? Para atenuar o desconforto da fome. Quando eu mergulho numa piscina, entro na praia, é gostoso? Para atenuar o desconforto do calor. E as férias? Para atenuar o desconforto do cansaço. Quando eu durmo? Qualquer coisa praticamente que eu sinto prazer ou que me dá felicidade nessa existência de encarnado, é para atenuar algum desconforto. Veja que a minha felicidade é falsa. A questão 921 do Livro dos Espíritos tem razão. Não dá para sentir felicidade aqui porque nos foi dado um planeta como provas e expiações. E planeta de prova e expiação é na tentativa de atenuar esse desconforto de estar em prova ou expiação. Por isso que nós devemos seguir o conselho de Sócrates, nesse mesmo pensamento, quando ele fala que você come sim, porque tem necessidade de sobreviver, durma, beba, mas use o tempo necessário para isso, somente para isso. Depois, o tempo que você tiver livre, vai filosofar, meu filho.
vai transcender o pensamento, vai refletir. Puxa, eu posso fazer isso? Eu conseguiria fazer isso? Portanto, para mim, como o Chico Xavier falou, o homem mais rico não é o que tem mais dinheiro, mas sim o que tem menos necessidades. É verdade. Você pode, pessoal, vamos ver aqui, ó, o Alcino, o Lino, a Dulce, a Fátima, que tem o iPhone da Fátima, tem a Fátima Nolasco, a Ana Laura Dias, a Sueli. Por mais que vocês tenham habilidade para ganhar dinheiro, pessoal, o saco é sem fundo. Roberto Freitas, acredita em mim, o saco é sem fundo. Você pode jogar Ferrari ali dentro, pode jogar Mercedes, pode jogar moto, pode jogar mansão. Ele não tem fundo, não acaba nunca. Ó, o Lino ali. Fala, Lino. Que bom te ver, amigão. Que eu sabia que você ia estar de azul, então eu coloquei um azul igual a você. Ah, brincadeira, essa parte que eu sabia, não sabia não. Mas então vamos em frente. Então isso, pessoal, toda essa condição, toda essa possibilidade de escolher algo, de fazer algo, precisa ser mais no sentido de transcender a dependência da matéria. Ninguém fala que, ou está falando que não pode sentir prazer num prato gostoso de comida. É claro que pode. Você não pode achar que o seu prazer vem dali. Você não pode achar que o seu prazer, que a tua felicidade real é aquilo. Porque depois que você desencarnar, o que você vai fazer? O que você vai fazer para te dar felicidade, filha? Você não tem mais como fumar um cigarro, você não tem mais como comer nada, você não tem... Por isso que no nosso lar deu aquela confusão, né? Que o governador queria diminuir aquelas guloseimas, aquele negócio da alimentação, e deu maior confusão. É por causa disso aqui que estamos falando. É por causa dessa situação. Então, olha que bonito, né, esse pensamento que o Livro dos Espíritos vai nos construindo. Não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio. Olha aqui a relação de instinto animal com liberdade e razão do ser humano. Ele pergunta, não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo antes de nascer? Como assim? Quando nós nascemos, nós trazemos instintos, nós trazemos tendências. Isso não é um obstáculo ao nosso exercício do livre-arbítrio? Olha a resposta. As predisposições instintivas, que nós podemos colocar como tendências ao mal, são do espírito antes de encarnar. Conforme seja o espírito mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-los à prática de atos repreensíveis, no que será realizado pelos espíritos que se simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível. Não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. E vontade exige esforço, pessoal. Lembrai-vos de que querer é... Pode lavar, pode lavar. Ó, meu filho perguntando se lava os morangos. Ó, antes ele não cortava morango, pessoal. Eu que tinha que fazer para ele, agora ele já pode. Lembrai-vos de que querer é poder. Querer, pessoal, lembra de Leon Denis. Precisa ter esforço. Não é fácil para ninguém. E ninguém está aqui. Eu não tenho a mínima condição de falar, mas vocês, hein, que coisa. Não, estamos no mesmo barco, pessoal. Estamos no mesmo esforço. Mas tentando sair daqui melhor um pouco do que entrou. Nós não podemos ter esse erro. E, pessoal, eu, para esse menino que passou aqui, preciso dizer algo. É muito difícil, muitas vezes, você ensinar sempre o que é certo. Ou, assim, a coisa varia. O que eu quero dizer? Eu sempre ensinei para o Henrique que ter fé é uma coisa muito importante. A gente entra num restaurante, por exemplo, come a comida preparada por um cozinheiro e tem fé que ele não envenenou a nossa comida. Eu entro num avião para voar até Vitória, o Espírito Santo, Vila Velha, e confio que o avião está revisto, foi passado pela revisão, está tudo certinho, que o piloto tem brevet, que ele sabe dirigir, ou pilotar, dirigir não é a palavra. Então, isso é uma fé natural, a fé é importante. Mas a desconfiança também é muito importante, porque eu falo para o Henrique, se você tiver um dia, papai está atrasado para te buscar na escola, e um homem que você não conhece, não é pai de nenhum amigo seu, você não viu ninguém ali, você fala, não, eu levo você na sua casa, entra aqui, teu pai que falou que vai vir te buscar. Não acredita, filho, não confia nisso. Então, a desconfiança também é um baita de uma virtude. Ou seja, quantas traições, quantos roubos,
Quantos furtos, quantas coisas erradas não seriam evitadas se não fosse desconfiança? Quantos mau caráteres, infiéis, pilantras não seriam bloqueados se não fossem a desconfiança e não aquela fé que aceitou? Então, o que é melhor, ter fé ou não fé? Não sei, depende do lugar, da hora, depende do momento e, portanto, nós temos que discernir, fazer nossas escolhas e aguentar as consequências. Isso não tem jeito. Vai chegar um dia que eu acho que aqui as meninas são a maioria, podem concordar comigo se vocês acharem que é legal, mas os meninos passam apertados nas mãos das meninas. Por quê? Porque às vezes elas chegam com 2 saias na mão, uma azul, uma preta, e fala para nós, amor, qual dessas 2 saias você acha que combina mais com esse sapato? A saia azul ou a saia preta? Cuidado, pessoal, vou falar aqui para o Alcino, para o Lino, para o José, o José da Videolive aqui, né? Quem mais? Os meninos são esses, por enquanto. O Roberto Freitas, o Everton. Meninos, cuidado, porque muito provavelmente, quando a esposa da gente, a namorada da gente, chega perguntando qual saia, ou qual esmalte, ou qual a cor de batom, ela já escolheu a saia que ela vai sair. Ela já sabe muito bem qual saia. Ela quer que você confirme a escolha dela. E ela tem esse direito de escolher. Ela também está encarnada em corpos humanos, como nós. E aí é duro, porque ela já escolheu e a gente tem 50% de chance de errar. Então, é uma coisa complicada. Qual das 2 está certa? Essa resposta não existe, pessoal, a não ser que nós tomemos a nossa decisão, que a gente escolha, que a gente saiba o que fazer para ser melhor. Para finalizar, pessoal, no meu relógio aqui são 3h55, eu não quero cansar também muitos, e para a gente pensar um pouquinho. Teve uma passagem no Evangelho que, para mim, representa demais a posição correta de Jesus, que é o cego Bartimeu. O cego Bartimeu era um cego que não tinha nem nome. Apesar de ele aparecer nos 3 evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus, somente em Marcos é citado esse pseudonome. Por que pseudonome? Não era Bartimeu? Não, Bartimeu é filho de Timeu. Bar é filho de Yeshua. Bar Yosef é Jesus, filho de José. Bar é filho de. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Então, o pai desse cego chamava Timeu. O cego não tem nome. Ou seja, era uma pessoa que não tem nenhuma postura de uma posição na sociedade. E ele era cego. E Jesus estava passando ali pelas redondezas, e ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali, e ele começa, então, a se esforçar. Ele começa a gritar por Jesus. E quando nós queremos mudar de comportamento, pessoal, e aqui representado nessa linda passagem do cego Bartimeu, muitas pessoas vão tentar fazer-nos calar. Nossa, você não quer mais comer carne? O que foi agora? Quer ser o santinho? Como se não comer carne fosse ser santo. Olha, agora está indo no centro espírita, quer fazer caridade, o que é? Está achando que... Muitas pessoas falaram para o Bartimeu, Bartimeu, fica quieto, rapaz, fica quieto, vai incomodar o mestre, cala a boca. Mas o Bartimeu gritou ainda mais alto, ou seja, quando eu me tornei espírita, e eu escolhi ser espírita porque não nasci em berço espírita. Por que não nasci em berço espírita? Quando meu pai foi comprar o berço para mim, que eu tinha nascido, o berço espírita estava em falta, só tinha berço católico. Então, estava em promoção, ele comprou um berço católico, porque lá na matéria, assim, berço católico. Essa piadinha velha, mas eu gosto de fazer. E aí, então, eu nasci em berço católico, mas eu tive que mudar a minha escolha, porque o catolicismo não estava mais respondendo ao que eu precisava ouvir. E a doutrina espírita, sim. Então, eu fui muito atacado muitas vezes. Muitos amigos faziam piadinhas perto de mim, eu percebia que era para mim, e acho que essas pessoas nem eram mais meus amigos. Então, eu notei que, como Bartimeu, eu comecei a me pronunciar, a chamar atenção, e as pessoas não gostaram disso. Muitos não gostaram, mas eu continuei, porque fiz a minha escolha e isso me deixava mais feliz. E Bartimeu também continuou, a ponto de fazer Jesus desviar do seu curso e ir até Bartimeu. E perguntou uma coisa para ele, que é o que ele perguntará para a gente, eu pergunto todos os dias. Bartimeu, o que quer que eu faça? Pessoal, quando um Cristo perguntar alguma coisa para a gente, ou tá as perguntas que Cristo fez no Evangelho, não é porque ele não sabe a resposta. Para mim, quando ele pergunta qualquer coisa,
É como quando o Henrique era bem pequeno, eu ganhava um presente do meu irmão, e eu falava, o que que fala pro tio, Henrique? Ai, obrigado, tio. Eu sabia, meu irmão sabia, mas ele talvez eu queria estimulá-lo a falar. Então, quando Jesus pergunta a Bartimeu, Bartimeu, o que quer que eu faça? Eu pergunto, o senhor acha que é unha encravada, Senhor, que ele está querendo que o senhor cure? Ou é frieira? Porque ele está com o pé meio problemático, o senhor está vendo o pé? Será que é isso? É óbvio, mestre, que ele quer enxergar, ele é cego, ele quer enxergar. É tão lógico isso no Evangelho, porque quando aparece a história do cego Bartimeu, Jesus já tinha feito as outras curas de cegueira em capítulos anteriores, a fama dele já estava tomada, que ele conseguia fazer a gente enxergar, e ele queria enxergar. Mas o Cristo ainda assim pergunta, Bartimeu, o que quer que eu faça? E ele fala, que eu veja, Senhor. Quero enxergar, quero ver. E ele fala, então, tá bom, então você vai enxergar. Quando vocês fizerem a prece na casa de vocês, e quarta-feira passada foi o Dia Internacional da Oração, da Prece, fica um pouco em silêncio também para ouvir a pergunta do nosso Cristo para nós. Bernadette, Carla, Mônica, Dulce, Fátima, Rita, Vilma, José, Lino, Juliana, Alcino, o que quer que eu faça? O que vocês querem que Jesus faça para vocês? Ele mesmo que vai ter que fazer? É ele que vai ter que escolher para vocês? E aí a consequência boa é mérito dele, a consequência ruim é culpa dele. Não, não funcionará assim. Toda vez que vocês abrirem mão de escolher, não estão escolhendo nada, ou seja, estão deixando que a vida escolha por vocês, porque uma escolha será feita. Eu sempre fiquei muito impressionado e chocado quando Paulo de Tarso se aproxima de Jesus como Saulo, enxergando e sai cego. Eu falei, não é possível. Acho que Jesus fez uma cura às avessas. Por quê? Porque todos os seres do evangelho que chegaram perto de Jesus ou passaram a enxergar, ou passaram a andar, ou começaram a ter conhecimento, ou se emocionaram demais, ou começaram a ter coisas boas. Mas o Paulo ficou cego. Quer dizer que Jesus então fez um efeito ao contrário para o Paulo? Não, não. Era momentâneo só. Era para tirar a cegueira da matéria, porque 3 dias depois, no livro Paulo Estevão, o livro mais espetacular que eu já li na minha vida, chega lá uma pessoa, um velho amigo dele, e fala, eu vim amando daquele que lhe encontrou a entrada de Damasco. E ele fala, pois bem, e ele diz a Paulo de Tarso, eu vim lhe dar o novo dom de ver. O novo dom de ver. E eu acabo dizendo o seguinte, pessoal, eu acho que o novo dom de ver significa porque Paulo de Tarso estava usando demais errado os olhos, e por isso precisou da visita de Ananias para receber isso. O novo dom de ver. Muitas vezes, pessoal, eu tenho certos defeitos no corpo, certos defeitos na voz, certos defeitos na visão, porque eu usei muito mal tudo isso. E as minhas escolhas deram tais consequências. E como medo de não errar mais, eu peço a Deus que me permita, então, nessa encarnação, por passar com certas dificuldades, para que na próxima encarnação, ou quando eu voltar ao mundo espiritual, eu esteja um pouco melhor nesse sentido. As dores que vocês têm, pessoal, são somente professoras que virão para posicioná-los no caminho correto. Escolher é ter livre-arbítrio para a condição que somos já de espíritos, mas escolher errado trará consequências. E não fiquem tristes, não, porque errar é natural de seres humanos, mas manter-se no erro é muito errado. E manter-se no erro faz com que Jesus nos fale, vá, meu filho, não peque mais para não lhe acontecer pior. Porque a primeira bronca que nós damos no filho é mais light, porque ele não sabia. A segunda já é um pouquinho mais forte. A terceira ele fica de castigo. A quarta, talvez ele não brinque mais com aquilo. Então, para todos nós que temos boas vistas, bons ouvidos, que temos computador, que temos internet, que temos livros, que temos condições, discernimento, raciocínio bom, vamos treinar e estudar para ter as melhores escolhas da nossa vida e, portanto, ter as melhores consequências. E não maltrate a tua professora, a dor, que termina aqui dizendo, então, esse pensamento de José Petitinga, chamado A Dor, que mostra para nós que enquanto erramos, enquanto escolhermos errados, movidos pelo mal que há em nós, teremos dor, teremos essa companheira, essa companhia. E quando não errarmos mais,
porque não precisamos mais da dor, nós teremos espíritos puros, livres de qualquer sofrimento. Pelas sagradas mãos de Chico Xavier, desse lidador espírita baiano, já desencarnado, chamado José Petitinga, ele disse o seguinte: quando eu nasci, nasceste, anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste. Sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meus sorrisos, meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces. És tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade, e eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo. Ideias, sensações, amor, ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria. E nega aos meus rudes padecimentos a extrema-unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas, se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito sem forças arquejante? Quem, pois, és tu? Quem és tu? Bem sei quem és, bem sei quem és. És a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar triunfante, o bem surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo: amigo, adiante, já podes seguir sozinho, pois agora és puro. Eu sei que qualquer um aqui em Bauru, ou qualquer um aí no Espírito Santo, quando vai numa padaria, pessoal, comprar uma torta de morango, é porque quer sentir gosto de morango representado numa torta. E eu sei que quando a gente ganha uma encarnação, uma vida para viver, é porque a gente quer sentir gosto de felicidade representado numa existência encarnatória. Eu sei que tanto em Bauru quanto em Vitória, em Vila Velha, no Espírito Santo, tem muita torta de morango ruim, que não tem nenhum gostinho de morango. Como sei que aqui em Bauru e no Espírito Santo também tem muita vida ruim e falsa, que não tem nenhum gostinho de felicidade. Mas eu já concluí que tanto a torta de morango quanto a vida somos nós que fazemos, nós que escolhemos. Para mim, é mais do que certo que Deus nos dá a vida, mas a felicidade fica por nossa conta, por nossas escolhas. Meus amados, isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Agradeço demais o carinho de vocês pelo convite. E se alguém quiser conversar alguma coisa, perguntar, estou à disposição. E se eu puder, em outras oportunidades, estar aqui com você falando de outros assuntos, pode saber que esse assunto me toca muito profundamente. É uma honra estar aqui e poder colaborar. Oi, Tato. Com certeza, o desejo do grupo também é que você possa retornar em breve, estar conosco novamente, Obrigado, trazendo seus conhecimentos. E diante de tantos desafios que estamos vivendo no momento, fico pensando como é realmente importante saber escolher, né? Ter responsabilidade com as nossas escolhas. A gente agradece muito pela sua alegria, pela sua disponibilidade, por conduzir-nos a reflexões tão importantes. E a gente vai passar agora, vamos fazer uma prece final, depois passaremos para uma segunda etapa da reunião, que é o momento do passe e as irradiações. Se você puder ficar conosco, será um prazer. Com certeza. Se não puder, sinta-se à vontade para deixar a sala, mas, de qualquer maneira, leve um abraço fraterno de todos os amigos da FABEM e a gente espera que em breve você possa retornar. Assim seja, Jô. Obrigada. Obrigado a você. Vamos pedir então, para a Dulce fazer a nossa prece final. Por favor, Dulce, boa tarde. Boa tarde. Então, vamos lá. Está me ouvindo bem? Sim, Dulce, muito bem. Ok, obrigada. Obrigado a você, minha irmã. Senhor Jesus, luz de nossas vidas,
modelo e guia da humanidade. Neste instante, nossos corações sensibilizados pela palestra de hoje, que sempre nos beneficia e alegra a alma. Agradecemos ao palestrante que muito nos esclarece, nos lembra dos cuidados necessários e que tudo tem uma consequência. E usar a fé raciocinada é muito bom. Que usemos o novo dom de viver, de ver nas nossas vidas. Agradecemos por estar aqui nessa tarefa, em que, envolvidos no teu amor, todos possam receber as tuas mãos estendidas sobre nós. Que o teu amor possa libertar todos os nossos medos, que nossas mentes se abram às palavras de Jesus, aprendendo a servir, aprendendo a acolher. Que os teus ensinamentos permaneçam em nós, que estas vibrações de amor invadam o nosso planeta com equilíbrio, união e paz. Graças a Deus.